Fala galerinha, tudo bem? Vamos começar então mais uma aula de inteligência artificial, né? Abordando esse assunto aí da NLP, ou processamento de linguagem natural, que é o que a gente vem estudando há um bom tempo aí, tá? Gente, na aula de hoje a gente vai dar continuidade, né, no estudo daqueles comandos que nós estávamos trabalhando na aula passada, tá? Se você não assistiu a aula passada, é importante que você assista as aulas anteriores, senão você vai ficar boiando aqui, né? Porque eu passei uma parte introdutória sobre o processamento de linguagem natural, expliquei o princípio de funcionamento, né? Fiz alguns rascunhos aí no Python, tá? A gente brincou um pouquinho no Python. Comandos diretos, né? Ou seja, não escreveu o código, a gente deu comandos diretos no Python para poder ver o princípio de funcionamento de cada uma das funções aí da NLTK. E hoje, gente, a gente vai continuar, né, com esse assunto aí da NLTK, que é uma biblioteca padrão aí do Python para se trabalhar com processamento de linguagem natural, né? Gente, o princípio para se trabalhar com processamento de linguagem natural é você pegar, por exemplo, um textão, tá? Um texto, pode ser um texto, frase, mas parágrafo. Vamos imaginar um texto, né? Em cima desse texto, você precisa descobrir qual é a intenção daquele autor. Esse texto pode ser oriundo, por exemplo, de um chat, né? Alguém está escrevendo alguma coisa lá no chat. Esse texto pode ser algum site, pode ser milhares e milhares de comentários, né? Então você quer fazer uma classificação para saber se tal produto que uma empresa lançou, baseado nos comentários, né, dos clientes, se o pessoal está gostando ou não. Então imagina só, você lançou um produto aí no mercado, aí 1 milhão de pessoas escreveram comentários diferentes, né? 1 milhão de pessoas fizeram a avaliação, escreveram diversos comentários, e você precisa usar algum artifício aí da inteligência artificial para poder ver, né, se os comentários estão ok, se o produto é aquilo que a empresa quis realmente vender, se o pessoal está gostando. E ler 1 milhão de comentários é complicado, né? Então o mais sensato aí é você usar a tecnologia aí do processamento de linguagem natural para que você possa, né, fazer com que o sistema entenda a intenção de cada usuário, tá? Mas enfim, vamos voltar ao nosso mundo aqui. Então na aula de hoje, gente, eu vou pegar um texto e mostrar para vocês, assim, não vou mostrar tudo, né? Porque isso aí é um estudo avançado que vocês vão dar uma ideia só, né? Vou mostrar para vocês um basicão só para vocês clarear a mente de vocês no sentido de se um dia você falar assim, não, eu quero me aprofundar nessa tecnologia, então você tem um norte, tá? Mas basicamente, gente, o processamento de linguagem natural ele possui uma regrinha, né? Uma receitinha de bolo. Então, se você quer ensinar uma máquina a compreender o sentido de uma fala, o sentido de um texto ou algo desse tipo, você pode usar os algoritmos de NLP para poder classificar, né? Ou seja, para poder tentar entender, na verdade, né? O sentido, o objetivo ou a intenção, né, daquele usuário que escreveu aquele texto ou comentário. Tá? Então, a ideia é você pegar um texto, no nosso caso aqui eu vou pegar como exemplo um parágrafo que está descrevendo como que é o curso de Engenharia de Controle e Automação da FAEX. E a gente vai pegar esse parágrafo, esse texto. Primeiro a gente quebra esse texto em frases. Dessas frases nós quebramos em palavras. Tendo o conjunto de palavras, a gente remove tudo aquilo que não é interessante, por exemplo, como preposição na língua portuguesa, né? No, o, a, e. São coisas que podem fazer a ligação entre as palavras e formar uma frase, mas não dá o sentido e o objetivo. O interessante é que você pega um texto, quebra em frases, das frases você quebra em palavras, e das palavras você fique somente com aquilo que é essencial, somente com aquilo que dá sentido a alguma coisa. Então, por exemplo, esse texto aí, no curso de Engenharia de Controle e Automação, o que é relevante? Engenharia, curso, automação, elétrica,
máquinas, circuitos robotizados, manufatura, sistemas, controles, equipamentos e assim por diante. Então, assim, para que você faça com que a máquina entenda o sentido de um texto ou de alguma coisa, você precisa simplesmente pegar e, e fazer e separar, fazer essa regrinha, né? Pega um texto, do texto você quebra em frases, das frases você quebra em palavras, né? Das palavras você remove tudo aquilo que não tem relevância, tá? Ou seja, que não interfere, né, no sentido e no objetivo daquele texto. E nas palavras principais que sobraram, aí você cria um conjunto de regras. Por exemplo, eu vou verificar as palavras que mais apareceram, então isso para mim já determina o objetivo ou a intenção. Eu vou pegar palavras-chave, como por exemplo curso, engenharia, então se eu quero saber se aquele texto está falando sobre engenharia de automação, eu pego palavras-chave, né? Curso, engenharia, automação, enfim, aluno, né? Ou seja, isso aí são palavras que vão dar o sentido de que o meu texto está falando sobre o curso de Engenharia de Controle e Automação, tá? Então hoje a gente vai fazer um passo a passo. A gente vai pegar esse parágrafo, desse parágrafo a gente vai quebrar em frases, das frases a gente quebra em palavras, das palavras remove tudo aquilo que não é importante, tá? E em cima das palavras, aí depois cabe a você definir o que é importante, tá? Por quê? Porque daí aí já é uma regra. Assim, o genérico é você pegar na NLP, você pegar um texto, do texto você quebra em frases, das frases você quebra em palavras, das palavras você remove tudo aquilo que não é relevante, e o que sobrar, aí você, como programador, vai definir o que a regra, o intuito, a melhor forma, né, de poder dar o entendimento para o sistema, tá? Aí vai variar de processo para processo, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu abri aqui o prompt de comando e vou abrir a função, o meu Python, né? Nesse momento eu não estou escrevendo código, né? Tipo assim, não estou montando um arquivo de código-fonte no Python. Eu estou mandando lá comandos diretos, né? Porque primeiramente o intuito é navegar aí nas bibliotecas e funções aí do Python, né? Para poder entender como é que funciona essa biblioteca NLTK, tá? Depois que vocês entenderem todo o conceito, aí sim, se você quiser se aprofundar, você vai lá e começa a escrever um arquivo de código-fonte no Python bonitinho, usando essas funções que você vai trabalhar aqui comigo, né? E depois você pode também até jogar todos esses recursos dentro daquele chatbot e assim por diante, tá? Então vamos lá. Agora é só chamar o Python para a gente começar a enviar os comandos. Pronto, chamamos o Python. A partir desse momento a gente já consegue enviar os comandos. A primeira coisa a ser feita, pessoal, é chamar a biblioteca NLTK, porque é ela que vai ser a responsável aí para fazer tudo isso que eu mencionei. Então, vou chamar com o comando import NLTK. Importei a biblioteca NLTK. Eu vou até deixar na sequência aqui para vocês. Fica mais fácil, tá? Vou deixar aqui um rascunho. Eu deixo para vocês lá no Liga Online esse rascunho, tá bom? Bom, depois que nós importamos a biblioteca NLTK, eu vou pegar esse textão aqui, tá? É ele que eu vou aplicar as regras aqui. Vai receber esse textão aqui, tá? Então, dá um Ctrl C, ou seja, eu copio. E aqui, só apertar o botão direito, ele já cola, tá, gente? Ó, clique aqui na tela, botão direito, ele já cola. Fecho aspas.
Dou um Enter. Pronto. A minha variável texto aí já recebeu aquilo que eu quero aplicar aos conceitos aqui de NLP. Tá? Bom, o que nós temos que fazer? Agora o próximo passo é pegar esse parágrafo, esse texto e separar ele em frases, ou melhor dizendo, sentenças, né? Na NLP a gente chama isso aí de sentença. Então, as sentenças serão as frases. O que é uma frase, gente? É um conjunto de palavras que ela se conclui quando aparece um ponto, uma interrogação, uma exclamação, um ponto e vírgula, né? Isso é uma frase. Pode ser que a minha explicação aqui não seja a total coerente aí com a língua portuguesa, tá, gente? Eu não sou professor de português. Eu só estou falando aqui de um modo, explicando o que é uma frase para vocês, mas se você quiser saber os termos corretos para a definição de uma frase, aí tem que fazer a consulta com um professor de português, tá? Eu estou falando aqui no meu entendimento, tá bom? Bom, então a primeira coisa é separar tudo isso em frases. Para que a gente separe em frases, né? Ou numa linguagem mais técnica da NLTK ou da NLP, que é o processamento de linguagem natural, nós temos que quebrar isso em sentenças. Tá? Então a gente tem que quebrar tudo isso aí em sentenças. Para quebrar em sentenças, a gente vai precisar chamar a biblioteca ou a função tokenize dentro da minha biblioteca NLTK. Então, para economizar aí, eu já deixei a minha colinha, eu só vou colar esse cara para não ficar toda hora digitando novamente, tá? Então essa tokenize aqui, ela nada mais é do que uma função dentro da biblioteca NLTK, que é uma biblioteca global aí, né? É uma função dentro de uma biblioteca como um todo, né? E essa função tokenize, ela simplesmente cria sentenças dentro de um texto, né, ou parágrafo, ou enfim, tá? A ideia dela é justamente separar o seu texto em frases. Como é que eu faço isso? Bom, vou criar uma variável aqui chamada sentenças. Sentenças recebe, vou chamar a função sent tokenize. Tá, o que eu quero quebrar em sentenças, né? Tudo isso que eu armazenei aqui na minha variável texto, né? Bom, já quebrou. Se eu pegar aqui e colocar uma função print e colocar sentenças, né? Porque ela recebeu todas as minhas sentenças aqui, a minha variável, tá vendo? Porque sentenças recebeu, né? O processo de tokenização de texto. Texto é o parágrafo que eu copiei lá do site da FAEX, né? E agora eu simplesmente apliquei a regra aqui de tokenização e ele separou para mim frases. Você pode perceber aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar, gente. Vou dar um Ctrl V. Dá para a gente ver melhor aqui no bloco de notas, né? Mas dá para perceber aqui, né, pessoal, que, olha só, esse cara aqui, no curso de Engenharia de Controle e Automação, blá blá blá, e assim por diante. Aqui, olha lá, tá vendo? Então, tudo isso daqui ele entendeu como uma frase, né? Lembrando que a frase é separada por ponto, exclamação, interrogação, ponto, vírgula. Então, nesse caso aqui, ele separou duas frases, né? E é realmente que o texto somente tem duas frases, né, pessoal? Então, porque ele está levando em consideração aqui o ponto. Então, olha, separou em duas frases. Essa é a primeira e essa daqui é a segunda. Ou seja, a gente já... Então, tem duas frases nesse texto. Então, essa função aí, tokenize, ela já quebrou um pouquinho o nosso texto, né? Ela quebrou em duas frases, tá? Quebrando em duas frases, para que eu possa fazer uma análise mais apurada, eu preciso quebrar essas frases em palavras. Então, para quebrar em palavras, eu preciso chamar a função word tokenize. Então, vou copiar aqui, vou chamar ela, né? Só vou copiar aqui para não economizar. Então, from nltk.tokenize import word tokenize, tá? Ou seja, agora que eu já tenho todas as minhas sentenças, né?
já está tudo quebrado, separadinho por frases, agora eu posso quebrar tudo em palavras. E como é que eu quebro em palavras? Então, vou criar um outro vetor aqui chamado palavras. Palavras vai receber uma função word, tá? E nesse caso agora eu vou pegar, bom, posso pegar, por exemplo, as minhas frases. Então, se eu quiser chamar uma frase aqui, eu posso. Ou eu posso pegar o texto como um todo, tá? Eu mostrei aqui para vocês quebrando por frases, porque aí você pode escolher se você quer analisar somente uma frase, ou a primeira frase, ou a segunda frase. Dependendo do texto, às vezes só a primeira frase já é o suficiente, né? Ou se você quer pegar como um todo, né? Ou seja, analisar o texto todo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o texto, tá? Então não vou pegar só a frase, não. Vou pegar todo o texto. Agora eu vou dar um print aqui, palavras, para ver o que ele imprimiu aqui para mim. Agora olha só que interessante, gente. Ele quebrou todas as palavras aqui da minha, ó. Tá vendo? Ó? No é uma palavra, curso é outra palavra, de é uma palavra, engenharia é uma palavra, de é uma palavra. E vai embora, tá vendo? Então ele quebrou aqui para mim tudo em palavras. No curso de engenharia de controle e automação, ênfase em elétrica, o aluno será capacitado. Ou seja, cada uma das palavras aqui, né? Vamos ver até onde que ele foi. Aí ele foi manufatura, será capacitado ainda? Tá. Então ele pegou o texto como um todo, né? Então para cada uma aqui cada uma aqui das minhas palavras está armazenado no índice do vetor palavras, né? Então tudo que está aqui para você estar vendo aqui como aspas simples, né? Quer dizer que é uma palavra. E a vírgula é porque está separando cada um, né, desses índices aqui desse vetor. Então, tudo isso aqui é uma palavra. Engenharia é uma palavra, D é uma palavra, controle é uma palavra. E assim vai embora. Né? Outra coisa que é interessante fazer, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, então, você percebe que tem letra maiúscula, né? Não é muito legal brincar aí com letras maiúsculas. Então, o que que eu vou fazer? Palavras, vai receber Word, de texto, palavras. Vou dar um print aqui pra gente ver. Eu transformei tudo em minúsculo, tá? Deixei tudo minúsculo aqui, porque para fazer análise é interessante que a gente deixe tudo minúsculo, tá bom? Mas o princípio aqui é o mesmo. Agora, vocês estão percebendo que tem palavras que não me interessam, como por exemplo, de, no, em, a, e. Isso não me interessa. Mas por que não interessa, professor? Porque isso não determina o sentido do texto, não determina o objetivo que esse texto quer me passar. Né? Isso aí é só preposições na língua portuguesa para poder unir as palavras e formar uma frase e um texto, né? Só que para o entendimento aqui da máquina ou do sistema, isso não interessa. O que interessa são as palavras mais importantes, né? Por exemplo, engenharia é importante, controle é importante, automação é importante, elétrica, projetos e assim por diante. Mas no, de, a, e, essas são palavras que não vão interferir no sentido do texto. Então nós vamos removê-las, né? Esse tipo de palavra, gente, na NLP, nós costumamos chamar de stop words, tá? Então a gente costuma chamar isso aí de stop words. Bom, vamos então agora à parte das stop words, né? Primeiro eu vou ter que importar a stop words aqui, né, dentro da minha biblioteca Corpus, tá? Então tudo aquilo que é indesejável para mim, eu não vou querer utilizar aqui, tá? O, de, e, né?
palavras aqui não são coisas que eu não quero. Então, olha só. Se eu pegar essa função aqui, ó, Stop Words Português, vou executá-las para vocês verem. Vocês vão perceber, gente, que eu tenho uma pancada aqui de palavras que já existem dentro do contexto da LTK. São palavras aqui, para mim, não vão interferir no sentido da frase, do contexto. Né? Então, tudo isso daqui é classificado como stop word em português. Palavras que a nossa biblioteca NLTK não vão servir de nada, entendeu? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai remover elas, né? A gente vai remover tanto essas stop words, essas palavras que não nos interessam, quanto também a pontuação, também não nos interessa. Vou importar, né, a função punctuation, né? Essa função aqui é punctuation, ela é uma função que vai trazer os recursos para eliminar a pontuação. E agora eu vou criar aqui uma variável stop words que vai receber o quê? Primeiro, né, vou até arrumar aqui para ficar mais fácil para vocês. O que ela vai receber? Bom, ela vai realizar o processo das stop words, ou seja, remover tudo que é stop word, tá? Deixa eu arrumar aqui também. Em português, né? Só que o que ela vai fazer? Ela vai remover tudo, tá? Que é essas top words aqui, certo? Junto com a parte da pontuação, tá? Então essa stop words aqui é como se eu criasse uma instância aqui. O que ela vai fazer? Ela simplesmente vai eliminar, toda vez que eu chamar stop words aqui, ele vai eliminar tudo que é classificado como stop word aqui pela NLP da língua portuguesa, né? Mais a pontuação, tá? Depois que eu fiz isso, gente, agora eu posso criar um laço de repetição aqui. Deixa eu criar esse laço de repetição. Esse vetor palavras sem stop words vai receber um laço de repetição, tá? E esse laço de repetição, ele vai executar tanto a remoção das stop words quanto a pontuação. O que ele vai fazer? Ele vai checar cada uma dessas palavras aqui, ó. Cadê? Ele vai checar cada uma dessas palavras aqui. Cada uma dessas palavras, ele vai checar uma por uma. Primeiro, ele vai remover pontuação. Segundo, ele vai comparar para ver se essa palavra aqui pertence a esse grupo de palavras classificados como stop word aqui na NLTK, tá? Se ele for classificado como algo, né, como stop word, ele vai remover. Se não for, ele vai remover a pontuação. E todas essas palavras que sobrarem, ele vai armazenar em palavras sem stop words aqui, ó. Vamos executar para ver. Olha lá. Executou. Vamos dar um print aqui na tela. Palavras sem stop words. Tá? Agora, olha só. Um textão desse tamanho, gente. Olha o que virou. Olha só o que virou. Ele virou curso, engenharia, controle, automação, ênfase, elétrica, aluno, capacitado, executar projetos, circuitos, ou seja, ficou somente palavras importantes, né? Ele removeu toda a parte de acentuação aí, né? Então removeu as top words também, tá? E ficou somente aquilo que é importante. Então ficou curso, engenharia, controle, automação, elétrica, aluno, capacidade. Ou seja, ficou somente as palavras que a gente considera que vão dar uma ênfase maior ao sentido daquele texto ou daquele contexto, tá? Então, em cima disso aqui agora, gente, aí cabe a você aplicar algumas regras. Por exemplo,
toda vez que eu encontrar a palavra curso, quer dizer que o texto está falando sobre algum determinado curso. Se eu encontrar curso mais engenharia, quer dizer que nesse texto o usuário está explicando, está falando sobre o curso de engenharia. Se eu encontrar curso engenharia mais automação, quer dizer que o usuário está falando alguma coisa sobre curso de engenharia de automação, né? Controle de automação. E depois se a gente encontrar aí desenvolver, né? Desenvolver aluno capacitado, por exemplo, capacidade, então dá a entender que ele está falando sobre um curso de engenharia de controle e automação, né? E ele dar capacidade para o aluno desenvolver. Aí se você encontrar componentes, circuitos elétricos, máquinas, equipamentos robotizados, sistemas, manufatura, né? Controle, equipamentos computadorizados, dá a entender que vai dar capacidade para ele desenvolver tecnologias na área de eletrônica, de elétrica e computação, né? Ou seja, a partir daí, gente, as regras aí é você que vai aplicar, tá? Esse processinho aí que eu acabei de mostrar, ele torna-se genérico para qualquer texto, né? Você pega um textão, quebra em frases, analisa as frases, se ela for relevante para você, você mantém ela. Caso contrário, não. Ou você pega o texto todo, quebra ele em palavras, das palavras você remove tudo que é stop word, ou seja, remove tudo aquilo que não interessa para você. E depois que você removeu tudo que não interessa, você aplica algumas regras, talvez frequência de palavras, enfim. Aí é você que vai analisar, né? Você que vai criar daqui para frente. Tem muitas outras ferramentas da NLTK, né, gente? Tem ferramentas aí para você saber a quantidade de vezes que uma determinada palavra apareceu no texto, estatísticas, enfim. Aí depois disso você que vai aplicar. A aula de hoje foi mais para mostrar novas ferramentas, né? E também incentivar você a continuar pesquisando. Se você entrar lá em nltk.org, você vai ver inúmeras e inúmeras funções, né? Isso aqui que eu mostrei são apenas algumas das funções, né? Hoje a gente chegou a trabalhar com a Tokenize, com a Word, com a Word, chegou a trabalhar com a Word Tokenize, né? Chegou a trabalhar com Stop Word, enfim. A partir de agora que você já tem o seu textão resumido aí, depois de pegar as principais palavras que você quer e aplicar as regras, né, conforme o seu processo. Maravilha, gente? Bom, eu vou deixar aqui para vocês essa colinha de comandos aqui que eu utilizei, tá? Para que vocês não fiquem precisando aí toda hora também ficar digitando, tá bom? É importante que se você quiser se aprofundar, né, nesse mundo aí de NLP junto com Python, é importante que você venha praticar, né? Ou seja, fazer tudo isso que eu fiz aqui. Aí, depois que você entender função por função, aí sim que é legal você brincar aí, né? Escrever um código-fonte de verdade, tá bom? Por enquanto a gente só está conhecendo os recursos da NLTK. Maravilha, gente? Vou ficar por aqui e até semana que vem. Forte abraço.